Boa noite. Queria que você falasse sobre o jogo, evidentemente, mas sobre um momento que, ao menos eu reputo raro aqui na Arena, uma decisão tua desaprovada pelo torcedor que, né, em uníssono, por 30 segundos que tenha sido, mas vaiou bastante a saída do Jean-Pierre da equipe. O jogo foi um bom jogo, principalmente por parte do Grêmio. Dominou praticamente a partida inteira, criamos algumas situações, fizemos o primeiro gol, fomos para o vestiário com uma boa vantagem. E conversei bastante com o grupo, falei para eles tomarem muito cuidado, principalmente no início do jogo. Infelizmente, nós tomamos o gol de empate. E depois, ainda no finalzinho do jogo, nós tivemos, infelizmente, também o problema com o Viseu. Eu já tinha feito a terceira substituição. Mas, mesmo assim, o Grêmio fez uma boa partida. Jogamos os primeiros 90 minutos, temos mais 90 minutos na Bahia. E lá a gente vai decidir a nossa classificação. Quanto à substituição, eu faria de novo. Eu tirei o Jean e coloquei o Luan. Eu não coloquei um Zezinho em campo. Eu coloquei o Luan. Então, muitas pessoas podem perguntar por que não saiu o André? Porque o Grêmio tem que jogar com um atacante de área. Esses dias todos eu testei, fiz alguns jogos treinos, fiz alguns coletivos, e a equipe sabe jogar com um homem de área. Então, se eu coloco o Luan e tiro o André, eu estou demonstrando medo. Eu estou tirando um atacante de área e estou colocando meia. Medo eu não tenho. Eu sempre vou colocar a minha equipe para frente. Então, o torcedor tem todo o direito de se manifestar. Agora, eu volto a repetir. Eu tirei um meia, que é o Jean, e coloquei o Luan. Outro meia. Aliás, que muita gente quer que, inclusive, o Luan jogue. Então, não entendi. Agora, no momento que eu treinar uma equipe menor, eu posso tirar um atacante e colocar mais um meio. Vou me fechar. Vou demonstrar medo, principalmente jogando dentro de casa, em busca de um resultado positivo diante do Bahia, que, infelizmente, volto a repetir, a gente teve o problema do Viseu nos minutos finais. Então, foi isso. Mais alguma pergunta da tua parte? Próximo. Renato, não é de hoje que existe o questionamento em cima do futebol do André. E não é de hoje que você defende a utilização dele. Só que por tudo que vem acontecendo e pelo momento que o Grêmio atravessa de pressão, de necessidade de resultado do torcedor, nós vimos isso hoje aqui, você não teme que a sua trajetória de prestígio seja abalada por conta de uma escolha que você insiste, jogo atrás de jogo? Sabe qual é o problema das pessoas aqui no Rio Grande do Sul? Que muitas pessoas, da imprensa inclusive, não vão aos treinos. E aí não sabe o que acontece durante a semana. O André, até ser substituído, nas últimas 2 jogadas dele, o André esteve muito bem no jogo. Inclusive estava sendo aplaudido pelo torcedor. O problema é que nós tomamos um gol. E aí as pessoas acham que está tudo errado. Dentro do campo, fora do campo. Não, estou dando chance para todo mundo ali. Quantas partidas eu coloquei o Viseu? Estou dando chance para ele também. Da mesma forma que eu estou dando chance para o André. Quem se escala é o jogador. Agora, oportunidades eu estou dando. Eu tenho 2 atacantes de área. Estou testando os 2 o tempo todo. Quem precisa me dar a resposta são os atacantes. Oportunidades estão aí. Então, não adianta ficar... o André... Aí eu tirei o André, coloquei o Viseu. Nós continuamos com o mesmo problema de gols. Voltei com o André. O André estava jogando bem. O que vocês querem que eu faça? Então, aqui, o problema é que muita gente está mal acostumada. Eu acho que cada 4, 5 meses, o Grêmio vai dar uma volta olímpica. Nós, infelizmente, ou felizmente, acostumamos mal os nossos torcedores, ou alguns deles, ou alguns de vocês da imprensa também. Então, do outro lado, também tem uma equipe. Hoje foi o Bahia, sábado é outro. Na próxima quarta-feira o Bahia de novo, na outra semana tem Libertadores. Você tem que colocar na cabeça que as outras equipes também querem ganhar. Não é só o Grêmio. O Grêmio não vai ganhar todos os jogos. Não vai ganhar. Eu procuro sempre fazer o melhor para a equipe, para o clube. Não vou agradar todo mundo. Deus não agradou, não vou ser eu. Mas, quando a gente ganha, né, está tudo certo.
Quando a gente não ganha, parece que está tudo errado. Está tudo errado para algumas pessoas. Para a gente aqui dentro, não. O trabalho segue. Renato, você falou, né, da substituição de quem entrou, o Luan, e obviamente que é um jogador que tem um peso. O que foi visto, observado, interpretado por ti nesses treinamentos com a tentativa do Luan de falso 9, que acabou não te agradando para que ele não fosse utilizado assim, ou até mesmo na circunstância de partida com a permanência do Jean e ele entrando? Eu, como falei para vocês, eu fiz alguns jogos treinos, fiz alguns coletivos e coloquei justamente tanto o Luan junto com o Tardelli e vice-versa, os dois aí. Não deu certo, não treinamos bem, a gente não segurava a bola lá na frente e toda vez que a gente fazia jogada de fundo, praticamente nós não tínhamos esses jogadores de área. É por isso que eu digo, o Grêmio e os próprios jogadores conversaram, alguns jogadores conversaram comigo que eles preferem um jogador de área. E eu também prefiro. Então, por isso que voltou o André. Podia ter voltado o Viseu. Entendeu? Eles gostam de jogar com homem de área e eu também. Pelo menos nós temos sempre um jogador que está brigando com um zagueiro. Então, testar, eu testei. Não deu certo. Então, se uma coisa que eu testei em alguns jogos treinos não deu certo, por que eu vou levar para o jogo? É da mesma forma hoje. No momento que eu tirei o Jean e coloquei o Luan, eu ia cometer um erro, porque se não deu certo no treinamento, hoje não ia dar certo no jogo. Poderia até acontecer alguma coisa, mas o Luan não tem a característica de jogar dentro da área. E a gente precisa desse jogador dentro da área. Por isso que eu optei pela substituição, a entrada do Luan no lugar do Jean, mantive um pouco mais o André, e depois troquei o André para um outro jogador de área. Mas, infelizmente, o Viseu se machucou. Ô, Renato, vamos falar sobre uma coisa então que tem dado certo, que é o Everton. E hoje ele voltou da seleção brasileira, foi decisivo no gol do Grêmio, só que fica iminente que você deve perdê-lo. Como o Grêmio vai fazer, especialmente como você vai fazer, quando ele não estiver aqui, para decidir como hoje? Bom, aí eu começo a pensar. Até lá eu estou com ele aí. O Everton, eu não posso garantir nada, eu não sou dono do clube. Tem o presidente aí, tem a diretoria. Para isso, as propostas precisam chegar. Para isso, as propostas precisam agradar o clube. O Everton vai sair. Sim, mas quem está falando que o Everton vai sair? Não, ele, inclusive, falei com o nosso assessor de imprensa hoje, o Sombra, e pedi para tirar ele de foco das entrevistas. Ele tem que se preocupar só em trabalhar e jogar. As coisas, se ele tiver que sair ou não, as coisas vão acontecer normalmente. Mas não adianta chegar uma proposta de 15 milhões, 20 milhões, 10 milhões, 25 milhões. Isso quem decide é a diretoria com o presidente. Então, propostas podem chegar. Chegue com a proposta que é boa para o clube, aí eu acredito que o clube vai conversar com algum empresário, com algum clube. Agora, está chegando, será que vai chegar? Não sei, vai chegar. Não é assim que se faz futebol. Futebol, começa a se pensar numa saída do Everton, no momento que chegar uma proposta ótima para o clube e que seja boa para as três partes. Enquanto isso, é só, talvez, chegou, não é o que o clube quer. Sabe, nessas horas, muita gente quer aparecer no assunto, a verdade é essa. Então, o Everton vai sair um pouquinho de foco, vai se preocupar em treinar e jogar, e no momento que chegar uma proposta, que não cabe a mim ficar respondendo essa pergunta, mas no momento que chegar uma proposta, acredito eu, que seja muito boa para o clube, o Everton hoje é o melhor jogador do Brasil. Então, quando o jogador chega lá fora, ele é vendido por 2x aqui no Brasil, quando ele chega lá fora, 6 meses depois ele já vale 10x, 12x. Então, por que ele não chega com esse X aqui também nos clubes brasileiros? Mas é que eu falei, aí uma decisão do presidente com a diretoria não cabe a mim. Mas só que tem muita gente falando muita coisa sobre o Everton. Mas de concreto mesmo, pode ter certeza que o clube, no momento, não tem nada. Então, a gente tem que deixar o Everton treinando, tem que deixar o Everton jogando, e se as coisas tiverem que acontecer, elas vão acontecer normalmente. Renato, à sua esquerda, o Diego Tardelli teve um problema estomacal, não pôde ir para o confronto de hoje, e dentro dos testes que você fez, até mesmo com o Luan, que não deu certo, né? Você também testou o Diego Tardelli vindo de trás. Você pretendia começar o jogo com ele hoje? E já conversou também com o Felipe Viseu no vestiário? Sabe da gravidade do que aconteceu com ele no jogo? Eu testei, como falei para vocês, o Tardelli ali por dentro, nos treinamentos não me agradou,
nem ele, nem o Luan, do jeito que eles treinaram. Por isso que eu falei para vocês que eu voltei com o atacante de área, podia ser o Viseu. O André treinou melhor do que ele, eu optei pelo André. E volto a repetir, o André vinha fazendo uma boa partida. Mas é aquele negócio, quando toma o gol, parece que a torcida acha um ou outro culpados pelo resultado. Aqui todo mundo ganha ou todo mundo perde. Então, infelizmente, que eu falei para vocês, aconteceu a lesão do Viseu. Não tive tempo ainda para falar com ele, mas eu fui ali na beira do campo, eu olhei para o joelho dele, falei para o médico, ele queria voltar. Não vai voltar, é joelho, o jogador precisa da perna, precisa do joelho, você vai voltar por causa de 3, 4 minutos. Lógico que ele estava fazendo falta, mas, acima de tudo, a saúde do jogador. Daqui a pouco ele volta, é uma lesão que poderia ser não tão grave, e, de repente, poderia se agravar muito se ele voltasse. Afinal de contas, é o joelho. O jogador não tem a noção da gravidade. Então, com calma, o joelho dele estava bastante inchado, inclusive, por isso que eu pedi para ele sair. Eu dei a ordem para o médico tirar ele do campo, porque ali eu estava lesando pela saúde do jogador. E agora no vestiário, mas o joelho dele está muito inchado, sem dúvida alguma, a gente vai precisar, no caso do departamento médico, esperar 24 horas para fazer os exames e para ver se tem alguma coisa grave ou não, se somente inchou o joelho. Mas ali eu agi como um ser humano, independente de ele querer voltar ou não, eu olhei a saúde do jogador. Renato, queria voltar na questão do centroavante, mas antes, o Luan, você falou, e realmente nos treinos, pelo menos que eu acompanhei, não deu muito certo ali, né, a situação do Luan com o Tardelli. Mas eu pergunto, o Luan, você pretende usar ele realmente só na função que ele entrou hoje, que ele vinha jogando há um tempo, né, naquela linha de 3 por dentro, pela movimentação que ele tem? E o centroavante? A gente tinha o Jael há algum tempo, e o Jael ele conseguiu se moldar, até pela característica dele, que não se adaptou no primeiro momento, ao time do Grêmio. De repente não está faltando também aos dois, o André e ao Viseu, também se moldar a característica do time, porque às vezes a gente nota que eles ficam muito presos entre os zagueiros e a bola às vezes não chega, não porque não tem qualidade para isso, talvez o time não se molde à característica do centroavante. O Luan sabe jogar e gosta de jogar nessa posição que ele entrou hoje. Ele gosta de jogar na meia, chegando. Ele mesmo ele se sente muito mal fora dessa posição e, no momento, também se sente mal quando ele não tem um atacante de área. Porque ele gosta de vir de trás para fazer a tabela, enfim, para o centroavante segurar a bola na frente. Você está falando do Jael em relação ao Viseu e ao André. Os três, mais ou menos, têm a mesma característica. O Jael, que tinha vantagem dos dois, era a força física. Então, o Jael mesmo não queria que ele saísse muito da área. No momento que você pede, no caso eu como treinador, vou pedir para um jogador sair muito da área, ele está se distanciando, em primeiro lugar, do gol do adversário. Em segundo lugar, não adianta você querer que o atacante saia de área, se daqui a pouco você não tem aquele atacante com grandes qualidades para sair da área. Então, não adianta sair por sair. Vai acabar dando contra-ataque. É uma função que nós temos 2 jogadores de área, mas é uma função que, basicamente, a seleção brasileira não tem esse jogador. Depois de um Romário, de um Adriano, de um Ronaldo, o Brasil não tem de um Fred. O Ricardo Oliveira, mesmo com quase 40 anos, está fazendo gols. Então, é uma posição que a própria seleção brasileira não tem. Então, nós temos o Viseu e o André, é aquilo que eu falei. Estou revezando, estou botando um, estou botando outro, mas não porque o Grêmio deixou de fazer as coisas por causa do que nos ajudou bastante, mas as características dos três praticamente é a mesma coisa. No momento que você tira um atacante da área, ele tem que ter muita qualidade técnica, senão vai ser contra-ataque. Renato, também falando sobre os treinos, né? Nos últimos treinamentos tu trabalhou muito finalização, e hoje a gente notou que muitas vezes os jogadores chegavam na frente da área, tinham a oportunidade de tentar o chute e tentavam mais um passe. O Luan, no segundo tempo, quando entrou, tentou um chute, quase fez um golaço. Queria saber de ti se isso é uma coisa que tu pede para eles, né, de tentar sempre um passe a mais para tentar achar o companheiro melhor colocado, ou acaba sendo situação de jogo mesmo? Situação de jogo. Eu jamais vou proibir um jogador de chutar.
quando está aberto. Mas muitas vezes está aberto para vocês, mas tem 7 outros jogadores de frente. Então não adianta. Aí sim eu peço para eles, não se livrem da bola. Tenham calma para fazer a jogada. Ou passe ou chute. Não adianta chutar por chutar. Aí é desperdício. Na hora certa, abriu, clareou, eu tenho toda a liberdade para chutar. Enquanto isso, tem que trabalhar a bola. Não sou eu que vou proibir um jogador de chutar. É jogada, aí depende dele, da cabeça, dele, do momento. Se ele achar que tem que chutar, ele tem que chutar. Se ele achar que tem que dar o passe, ele, melhor do que ninguém, vai saber se é hora de chutar ou dar o passe. Se está livre, ele tem mais que chutar. Até porque são jogadores que chutam bem. Mas no momento que tem o adversário na frente, não adianta querer chutar, porque a bola não vai atravessar o adversário, não. Renato, boa noite. Falando desse homem de área de novo que tu veio falando durante a coletiva, no momento não te preocupa tu não ter uma referência ali na área, já que Viseu saiu machucado, o Tardelli também enfrenta problema de saúde e o André não vem fazendo grandes partidas pelo Grêmio? Bom, quem está falando que ele não está fazendo grandes partidas é você. Eu não acho isso, eu penso totalmente diferente. Eu acho que o André jogou bem. Se tivesse 1-0, de repente as pessoas não estariam satisfeitas com ele no final do jogo. Mas, infelizmente, nós tomamos o gol. Nós temos aqui, eu falei, nós temos 2 jogadores de área, que é o Viseu e o André. Um dos dois vai jogar. E estão tendo oportunidades, todos os dois. Agora, você vai me falar que o André não jogou bem? Bom, então eu vi outro jogo. Na minha concepção, meu time jogou bem, inclusive o André. Tivemos uma queda lá para o final do jogo, justamente porque nós perdemos um homem. Renato, falando sobre... Aqui no meio. Falando sobre a questão do Tardelli também para a próxima partida. Já que o Grêmio não tem, nesse momento, pelo que tu está falando, realmente tu manteria o André para a próxima partida. Não sei se pelo brasileiro, porque tem ainda um jogo aí no meio, né, da segunda partida contra a própria equipe do Bahia. Mas tu conta com o Tardelli hoje como um jogador de referência lá na frente ou tu vai continuar utilizando o Tardelli pelos lados ou até ali pelo meio, mesmo que tu tenha visto que nos treinamentos não saiu tão bem quanto tu pensou? Qual é o teu formato de pensamento para esse jogador, para as próximas partidas? Eu tive uma conversa... em primeiro lugar, não sei, né, até que ponto ele vai estar recuperado para a próxima partida, não. Aí é com o departamento médico. Eu tive uma conversa com o Tardelli. A idade, ela chega para todo mundo. Ele tem uma qualidade muito grande. Mas toda vez que eu coloquei ele, até então, jogando pelo lado... de repente ele pega um lateral que apoia muito, e daí ele já não consegue acompanhar tanto esse lateral. E no momento que ele acompanha esse lateral, ele não tem aquela força toda e a juventude de chegar para atacar o adversário. Então, eu conversei com ele, expliquei isso para ele, ele entendeu isso, por isso que eu procurei usá-lo mais por dentro, entendeu? Porque ali, toda vez que a bola chegar nele, ele vai estar com mais força, não vai precisar correr atrás do adversário. Ele é um jogador inteligente, é um jogador que sabe fazer gols, entendeu? Eu pretendo usá-lo mais por dentro, justamente por isso. Não adianta eu colocar um jogador com essa qualidade pelo lado, que ele não vai conseguir acompanhar o lateral. E no momento que ele conseguir acompanhar o lateral, ele não vai ter a força necessária para recompor os companheiros para o ataque. Então, eu tive essa conversa, ele entendeu. Por isso que nesses dias todos eu treinei ele por dentro. Vamos ver, quem vai dar a resposta agora é ele. Mas, em primeiro lugar, vamos esperar que ele se recupere aí. Renato, enquanto não chega essa proposta concreta pela compra do Everton, ele joga sábado, joga na próxima quarta, ou você entende que tem que tirar ele para organizar as ideias, o foco dele, ou você acha que ele está tranquilo para jogar as partidas, mesmo com essa questão de vende ou não vende? Não, o Everton é jogador do Grêmio. Ele faz parte do grupo. Para sábado ainda eu vou pensar. Vamos ver se todos os jogadores, se nenhum deles tiver algum problema. Amanhã aqui tem a reavaliação. Sábado já tem outro jogo. Eu já falei para eles que nós temos em 3 semanas 7 jogos, 2 da Libertadores, 2 da Copa do Brasil e 3 pelo Brasileiro. Eu preciso de todo mundo, mas no momento que eu digo tirar ele de foco, não é ele tirar ele do jogo. Jogar ele tem que jogar. Se ele vai jogar sábado não é outro problema, mas jogar ele tem que jogar. No momento que ele chega da seleção brasileira, ele foi um dos destaques da seleção, se é que não tenha sido o destaque. Aí todo mundo está falando que o Everton vai embora. Então, pela minha experiência, a melhor coisa
é tirar ele do foco que eu digo com todo respeito, do foco de vocês. Ele quer treinar, quer jogar, quer ficar respondendo 1 milhão de perguntas, fica focado no jogo, no trabalho. No bom sentido disso, eu estou preservando o jogador para daqui a pouco, porque vocês vão fazer 50 perguntas para o Everton. Eu duvido que um pergunte uma coisa diferente que não seja a saída dele. Então não tem que ficar desgastando o jogador. Então, nessa hora, entra a experiência. No caso, eu já passei por tudo isso. Então, se preocupa somente em treinar, para poder jogar e saber o que ele sabe fazer, que é jogar e ajudar a equipe. Se chegar uma proposta, que eu já falei para vocês, aí é com o presidente, com a diretoria, mas uma proposta concreta e que seja de agrado do clube. Chega de a gente ficar se livrando de jogadores brasileiros, não é só no Grêmio, não, por qualquer quantia que chega no Brasil. Chega. O Everton está aí. Hoje ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Foi um dos destaques da Copa, da Copa América. É justíssimo que o Grêmio valorize seu jogador. É por isso que eu falei, ele vai sair de foco das entrevistas, mas vai continuar trabalhando e ficando à disposição para jogar. Renato, aqui do lado. Tu veio falando muito sobre o André e o Viseu, mas acredito que pela sua experiência tu sabe que perdeu o Viseu por alguns dias, pelo choro, desespero e pelo joelho dele também. Tu tem o Da Silva, menino da base, que tem quase média de 1 gol por jogo na categoria de base, sub-23, sub-20. Já dá para colocar o Da Silva a jogar com esse time aí, ou não é hora de queimar o guri? O garoto, nesse tempo todo que eu estou trabalhando aqui no Grêmio, em outros clubes, você não pode pegar um garoto, toma a camisa, vai lá e joga. Você vai passar uma responsabilidade muito grande para um garoto que ele não está preparado. E daqui a pouco você acaba queimando um garoto que tem um futuro muito grande. Então, um garoto, você tem que preparar esse garoto. Eu, quando cheguei aqui, o Arthur estava para ser emprestado. Ninguém sabia quem era o Arthur. Entre outros. Então, muita calma nessas horas, principalmente nos jogos decisivos que o Grêmio tem. Isso não quer dizer que o garoto não possa ser aproveitado, né? Mas vamos com calma. Não vamos achar que agora qualquer jogador da base é a solução para o time principal do Grêmio. Não é assim. O jogador ele tem que ser lapidado. Mas muita calma nessas horas. Eles vão torcer, não falei ainda com o médico, nem com o Viseu. Torcer que não seja nada grave. Por isso, justamente em cima da tua pergunta, que eu olhei para o joelho dele, mas muitas vezes o joelho incha e, de repente, uma semana com gelo, desincha e não aconteceu nada demais. Por isso que eu tirei ele do jogo. Ele queria voltar, o médico me olhou e eu olhei a saúde do jogador. Eu falei, pode sair que você não vai voltar. Pode sair. Porque ele vai voltar, daqui a pouco, num pique, numa dividida, aí sim poderia gravar o joelho, até porque não tinha nem condições de caminhar. Então, foi nesse aspecto que eu procurei tirá-lo e vamos torcer que não aconteça nada para ele. Mas quanto ao garoto, eu penso dessa forma aí. Não é assim que... Aí, daqui a pouco, um garoto desse com futuro se coloca dentro do campo, ele não vai bem, aí as pessoas vão achar que não serve para o Grêmio. E não é o caso. E eu já tive várias experiências, já vi em outros clubes, muitos garotos serem queimados, e aí muita gente fala, por que não deu certo naquele clube, mas deu certo no outro? Justamente por isso, você não pode queimar o garoto, você tem que ter muita calma nessas horas. Renato, no primeiro tempo o Grêmio foi superior, teve as melhores oportunidades. No segundo tempo, o Grêmio relaxou e tomou um gol logo no início. Tu acredita que foi descuido da equipe ou méritos do Bahia? Não é uma coisa nem outra. O Grêmio jogou bem também no segundo tempo, mas, infelizmente para a gente, nós tomamos o gol logo no início, que eu havia falado para o grupo. Muita atenção para a gente não tomar o gol. Vamos procurar matar o jogo, fazer o segundo gol, mas se não der para fazer o segundo gol, não vamos tomar, porque a gente já tem uma boa vantagem. Só que, infelizmente, houve uma falha coletiva, e nós tomamos um gol de bola parada. E aí, lógico, o Bahia cresceu, mas mesmo assim não assustou a equipe do Grêmio. Tiveram mais uma chance clara no finalzinho do jogo, no momento que a equipe se expôs um pouco em busca do segundo gol, e, além do mais, nós tínhamos um jogador a menos. O jogo estava no controle o tempo todo. Se a gente não falha e toma aquele gol, a probabilidade do Grêmio fazer o segundo gol era grande. Mas futebol não adianta ficar na teoria. Futebol, infelizmente, aconteceu o gol de empate, eles souberam se defender, a gente com um jogador a menos. Mas o que eu falei, lá na Bahia tem mais 90 minutos.